Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Vou falar de um tema muito importante para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. Tenho aqui a Sagrada Escritura na minha mão, é a Palavra de Deus, e que eu vou ler aqui, e o que eu vou explicar também é a Palavra de Deus, e também para estes tempos, o começo do fim dos tempos. Fim dos tempos é de onde vêm coisas, uma perseguição contra a Igreja para destruir a nossa Santa Igreja desde adentro e desde fora. Então é muito importante que nós estejamos preparados para estes tempos. E como estar preparados? Ter conhecimento da nossa fé, ter formação da nossa fé, estudar o catecismo da nossa Santa Igreja a fundo e as Sagradas Escrituras, para assim nós podermos defender a nossa fé, defender a Santa Igreja Católica, a única verdadeira que salva, que tem todos os sacramentos. Começo dizendo estas coisas, que é muito importante, antes de ler as Sagradas Escrituras, para que as pessoas tenham conhecimento que todo católico deve ter conhecimento da sua fé. Não podemos ser católicos da palavra ou tradição, ou porque nossos pais nos ensinaram, nos batizaram e ficou tudo por aí. Só de palavra, ou ir à missa só por tradição, e não ter conhecimento do significado da Santa Missa, como dos sacramentos, como do batismo, que também e que nos fala aqui acerca do batismo também, que é o que eu vou ler e depois dar uma explicaçãozinha. Mas primeiro que tudo vou pedir tudo aquele que veja o meu canal, que siga o meu canal e que subscreva o meu canal, que é muito importante, e dá-lhe um like que gosta, ou se gosta, ou partilhá-lo e comentar. Os seus comentários são bem-vindos e são muito importantes, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo, o meu canal, a mais irmãos católicos como eu, que fui um mal católico toda a minha vida. Eu fui um mal católico toda a minha vida, também um católico de palavra e tradição e a missa, mas não tinha conhecimento da palavra de Deus, não tinha conhecimento mesmo, nada. Hoje em dia, claro, eu me he formado mais a fundo sobre a minha fé, vendo pregadores católicos e também sacerdotes no YouTube, que há bons pregadores e bons sacerdotes que falam a verdade e debatem com os protestantes, e também ler a Sagrada Escritura e o Catecismo da nossa Santa Igreja e ter mais conhecimento da história da nossa Santa Igreja, que é a única verdadeira que salva. Hoje em dia havemos católicos de tradição da palavra que acreditamos em Deus, falamos em Deus, mas não vamos à missa, não vamos ao confessionário, não nos arrependemos e não vamos uma vida cristã verdadeira a fundo. Católico, meio católico, frios ou tíbios, como se diz, não é assim que não podemos salvar. Para nos salvar, temos de cumprir o que Jesus nos ensinou e os apóstolos. Jesus, muitos dizemos que não devemos confessar a um homem, que o sacerdote é um homem como nós, mas não, o sacerdote está consagrado a Deus, suas mãos estão consagradas a Deus para exercer esse ministério. Ele foi consagrado, o seu coração está consagrado a Deus para esse mistério como sacerdote, para exercer o mistério de Deus, o sacerdócio. E também
para perdoar os nossos pecados, porque Ele clama a Deus para que nos perdoe. Ele intercede por nós e clama a Deus por nós. Nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos de ir ao confessionário arrependidos, se confessar. Senão não somos salvos. É assim, todo aquele que diga que hoje em dia, nestes tempos modernos, han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia e que todos se salvam. Hoje em dia morre qualquer pessoa, mas uma estrelinha no céu, todos vão para o céu. A ver, essa pessoa vivia uma vida cristã, ia à missa aos domingos, confessava, recebia Cristo na Eucaristia, para que os seus pecados sejam purificados, lavados no sangue do Cordeiro. E só que temos que fazermos essa pergunta, porque hoje em dia qualquer diz, eu me confesso frente a uma árvore, ou me confesso diretamente com Deus. Então, se fosse assim, para que Deus fundou uma igreja e para que Jesus deixou os sacramentos, por meio da Santa Igreja, dos sacramentos, somos salvos. Então, se não cumprimos, não vamos à missa e não cumprimos com os sacramentos, como do batismo, do matrimônio ou da confissão, não somos salvos. E não recebemos a Cristo na Eucaristia, não somos salvos. Nos condenamos a nossa alma. Isto é muito importante porque hoje em dia tudo é misericórdia, todos se salvam. Hoje em dia o mundo se está paganizando. Está a ficar um mundo pagão, sem Deus. São poucos que vivem a palavra de Deus. Tudo é moderno. Se a modernidade, tudo ha mudado. Mas Deus, ontem, hoje, amanhã e sempre o mesmo. E os seus mandamentos não mudam. Por isso é importante nós termos conhecimento. Hoje em dia vemos, ontem estava vendo, minhas filhas, claro, cantando uma canção. Elas dizem, eu sou uma canção e é uma brincadeira. Mas na canção dizia que é sobre o amor, sobre o dulce pecado que me leva ao profundo, não para o céu. Então, isto é grave, isso é um mau exemplo para as crianças que os adultos dão às crianças. Isto não se deve não podemos seguir a esse mundo, a esses artistas que cantam música. Isso já é uma música satânica, música diabólica, não é de Deus, porque a canção mesmo lo diz. Toda uma brincadeira, mas ir brincando ofendemos a Deus e estamos pecando. E o pecado é grave e se paga. Por isso é importante termos conhecimento da nossa fé. Então, eu como pai corrijo a minha família. Devemos corrigir quando vemos essas coisas. Embora não nos escutem, mas não nos cansemos de pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, de ensiná-los. Aunque se moleste, não importa. Não nos cansemos de falar a verdade, de falar de Jesus, falar da salvação, falar da nossa Santa Igreja, falar
da confissão e o confessionário, receber a Cristo na Eucaristia para que podamos ser salvos, para que sejamos católicos verdadeiros, que leamos o Catecismo da nossa Santa Igreja, as Sagradas Escrituras, para que tenhamos conhecimento da nossa fé, sejamos católicos de verdade, não de palavra nem de tradição, vivamos a palavra de Deus verdadeiramente, como Cristo mandou, para podermos sermos salvos. Se não é assim, não somos salvos, nos condenamos, porque o mesmo Jesus diz: o que coma do meu corpo e beba do meu sangue tem vida eterna. Se não comemos do seu corpo e não bebemos do seu sangue, não temos vida eterna, nos condenamos. Isto é uma grande verdade, porque assim o pecado se vai acumulando, chega um momento, vai agravando e temos a nossa alma vai ficando preta, pois, fica negra. Por isso, temos de blanquear a nossa alma na sangue do Cordeiro, arrependidos, ir ao confessionário, se confessar, viver a Eucaristia, viver na Santa Igreja, a Santa Missa. É muito importante. Mas vou ler aqui, do capítulo 4 até o versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. A hortação aos batizados, todos unidos em Cristo, e o prisioneiro no Senhor, hortai-vos, pois aqui procedeis de um modo digno de chamamento que recebestes, como com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz: ao subir às alturas, levou cativos em cativério, deu dádivas aos homens. Ora, este subiu, o que quer dizer? Senão que também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu. Em cima de todos os céus, a fim de encher o universo, e foi ele que a alguns constituiu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em ordem a preparar os santos para uma atividade de serviço, para a construção do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo. Assim, deixaremos de ser crianças batidas pelas ondas e levados por qualquer vento de doutrina. Temos que ter esse conhecimento. Não podemos deixar-nos levar por qualquer doutrina falsa. A igreja é a única, verdadeira, uma só igreja, um só corpo em Cristo, uma só fé.
Não há mais ao sabor do jogo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro, antes testemunhando a verdade no amor. Cresceremos em tudo para aquele que é a cabeça de Cristo. É a partir dele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido por meio de toda a espécie de articulações que o sustenta. É um corpo por meio das articulações que o sustenta, todos nós em um só corpo em Cristo. Cristo nos sustenta a todos nós. Devemos ter conhecimento da nossa fé, segundo uma força e medida de cada uma das partes. Realiza o seu crescimento como corpo para se construir a si próprio no amor de Cristo, em seu corpo. O homem novo é isto, pois o que digo recomendo no Senhor, não volteis a proceder como procedem os gentios no vazio da sua mente. Vivem obscurecidos no pensamento, alienados da vida de Deus, devido à ignorância que neles existe e ao endurecimento do seu coração, tornados insensíveis e a si mesmos, se entregam libertinagem até chegarem a praticar toda a espécie de impureza na ganância. Vós, porém, não foi assim que aprendestes ao conhecerdes a Cristo. Supondo que nele ouvistes falar e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, que deveis no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vos deveis renovar pela transformação do espírito que anima a vossa mente. Devemos vestir-nos do homem velho, ou seja, das coisas da vida que levávamos, uma má vida, e viver uma vida nova em Cristo, renovada, arrependidos, convertidos verdadeiramente, e viver uma vida cristã. Que deveis revestir-vos do homem novo. Revestir-vos do homem novo é homem novo em Cristo Jesus, renovado a sua fé, arrependido, convertido a Cristo, verdadeiramente viver a palavra de Deus, viver a Santa Missa, a Eucaristia no confessionário, receber a Cristo, é o que temos a fazer. Que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, próprias da verdade. Vida exemplar, por isso, despidos da mentira e diga cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se vos errardes, não pequeis, que o sol não se ponha sobre a vossa ressentimento, nem deis espaço algum ao diabo. Hoje em dia, falar do diabo neste mundo é uma coisa tonta, mas aqui a Sagrada Escritura sim lo fala. Aqui
aquele que roubava e deixa de roubar antes de esforce por trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o bem para que tenha com que partilhar com quem passa necessidade. Nenhuma palavra desagradável saia da vossa boca, mas apenas palavra desagradável da sua boca, como esses cantos que há hoje em dia, esses artistas, música pagã, satânica, o doce pecado que leva ao inferno. Isto é gravíssimo. Não devemos cair nessas coisas. Sempre que necessário, para que seja uma graça para aqueles que a escutam, e não ofendais ao Espírito Santo de Deus, selo com o qual fostes marcados para o dia da redenção. O Espírito Santo, o selo, fomos selados, selados no batismo. Quando recebemos o batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos esse selo em nós, a Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda espécie de acidume, raiva, ira, gritaria e injúria desapareça de vós, juntamente com toda a maldade. Sedes antes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos mutualmente, como também Deus vos perdoa em Cristo. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e procedei com amor, como também Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e sacrifício de agradável odor. Isto é a palavra de Deus. Te alabo, Senhor Jesus. Por isso, caros irmãos católicos, é muito importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Como eu, toda a minha vida fui um mal católico, hoje me arrependo de não ter esse conhecimento quando jovem, e assim não haver ofendido tanto a Deus, não haver levado uma vida sem Deus, ofendido tanto a Deus como ofendi. Mas nunca é tarde, aos meus 60 e poucos anos, devido a esta pandemia, que eu sempre digo isto aqui, porque é uma grande verdade, também deu para eu refletir sobre a minha vida, e que de verdade temos de mudar de vida. Tanta gente que morreu, tantos irmãos no mundo, deu para eu refletir sobre a minha vida e mudar de vida. É por isso devemos deixar o passado e viver uma vida nova em Cristo, renovados, com conhecimento da palavra de Deus, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, que é Cristo em Eucaristia, no altar, realmente presente, não é simbólico, não é uma recordação, é real. Ele está aí, o seu coração que late por nós ardentemente, que nos espera para recebermos a Ele, por amor a nós. Por isso é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé verdadeiramente, e aprendamos também para ensinar aos nossos filhos, dar-lhe um exemplo. Como eu não tinha esse conhecimento na minha juventude, é agora mais difícil para ensiná-los porque já cresceram. E de pequenininhos é que se ensina, como na escola. Se não mandamos eles para a escola, não ensinamos, não aprendem. Assim também é no caminho hacia Deus, que ainda é mais importante. É tudo por hoje, irmãos católicos.
Não vou alargar mais este vídeo, só vou pedir tudo aquilo que queira subscrever o meu canal, dar-lhe um gosto e partilhá-lo e fazer comentários, são bem-vindos, que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos como eu também, que também vi muitos vídeos e também fui aprendendo mais a fundo a minha fé e aún estou aprendendo e me falta muito para aprender. Mas também quero pôr um grãozinho de areia também, como se diz, para ajudar a Deus, a Jesus e a Maria a salvar almas por este meio. É muito importante que para este tempo difícil que nos vai em cima, que é fim dos tempos, onde a igreja vai ser muito perseguida e já estamos a ver, mas vai vir ainda muito mais forte e também sobre estas guerras que está começando e as que vêm que são muito piores ainda e mais graves. Este é o fim dos tempos, então devemos rezar muito por a paz do mundo, pedir a Deus que tenha misericórdia de todos nós. É tudo por hoje. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo.